Já pensou em um dia nevado no Natal? Dar de cara com o terrível Grinch, que mora muito longe, mas decidiu vir atrás de você nesse Natal. Eu daria a eles um pouquinho de interação social. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Está com medo do Grinch? Não. Quando o dia 25 de dezembro começa a chegar, todos esperam que o bom velhinho apareça com um saco cheio de presentes. Pelo menos é isso que a gente vê nas lendas. Mas e se eu te contar que esse Papai Noel macabro que viesse à sua casa fosse na realidade um monstro um tanto quanto diferente? Mas que insolência! Mas que audácia! E que na realidade ele está prestes a pegar você. Eu amei isso! E alguém ficou emocionalmente arrasado. Você vai conhecer o terrível Grinch. Alguém falou em Grinch? Olá, prefeito Ken. O Grinch é descrito como uma criatura peluda, barriguda e em forma de pera, e com um nariz arrebitado. E também podemos selecionar que ele tem um rosto aí que parece de gato. Ai, que gato! Tem uma personalidade um tanto quanto cínica e na realidade até mesmo é meio tóxica. Em adaptações de cores, ele é tipicamente colorido de verde e amarelo. Ele passou os últimos 53 anos vivendo em reclusão, em um penhasco meio distante, com vista para a cidade de Wolville. Em contraste com o Alegre Oz, o Grinch é misantrópico e de temperamento mesquinho. Ou seja, ele odeia as pessoas e odeia o que as pessoas gostam tanto do Natal, esse feriado que faz todos sorrirem. A razão para isso é uma fonte de especulações. Lesado! O consenso entre os Oz é que ele nasceu com um coração tamanho muito pequenininho, e ele então odeia especialmente a época do Natal. Ele diminuiu ainda mais! Onde o amor está sempre no ar e as pessoas ficam com os corações mais alegres, dando especialmente atenção a quão perturbadores os vários ruídos da época de Natal são para ele. Ou seja, como as comemorações da cidade acontecem e ele está relativamente alto, ele sempre tem que escutar e não consegue ficar no seu verdadeiro antraz, isolado e conseguindo a sua paz, por causa dos grandes volumes que acabam saindo da cidade e vindo até a sua toca. Voltar pra mim, eu não vou conseguir ouvir nada. Incluindo principalmente as canções natalinas que os Oz adoram cantar durante essa época. E o Grinch ouviu um som que da neve foi surgindo. Começou bem baixinho, mas depois foi subindo. Ele então é incapaz de suportar o feriado por mais tempo, e ele então dessa vez decide destruí-lo de uma vez por todas. Ajudado por seu cachorro de estimação, Max, ele se disfarça do então bom velhinho Papai Noel e invade a casa dos Oz para roubar tudo que eles possuem. Mas que insolência! Mas que audácia! E jogá-los em uma montanha próxima. Embora tenha conseguido roubar com sucesso a manhã de Natal, ele fica então chocado ao ouvir os Oz ainda cantando alegremente e felizes, simplesmente por terem um ao outro. Quer dizer, toda a gente cantava contente e não havia um só presente? Ele então percebe que o feriado tem um significado um pouco mais profundo do que ele achava e que ele nunca considerou. Inspirado então, ele impede que os pertences dos Oz caiam da borda da montanha. E no processo, de acordo com aqueles que especulavam sobre o tamanho do seu coração antes, seu coração cresce cerca de 3 vezes de tamanho e fica relativamente aí normal. Ele então devolve todos os presentes que roubou e participa com prazer da festa de Natal dos Oz. Eu daria a eles um pouquinho de interação social. O Grinch, ele é retratado como um personagem amargo e mal-humorado em obras de arte e em outras mídias, tanto no especial de TV animado quanto no filme de ação ao vivo dos anos 2000. Voltar pra mim, eu não vou conseguir ouvir nada. Ele então mostra ter uma força sobre-humana quando um para-trenó inteiro carregado de presentes para não cair no penhasco e até mesmo levanta sobre sua cabeça. Ele também é descrito como encontrando as forças de 10 Grinch por mais de 2, uma frase tirada do livro original que baseou até o filme. Eu amei isso! E alguém ficou
emocionalmente arrasado. Durante aquele momento de crise, no filme de 2018, o Grinch tem ajuda para salvar os bens roubados dos Oz. Eu vou descontar comendo mesmo. Com um espírito antinatalino do personagem, seguido pela transformação da manhã de Natal, os estudiosos notaram uma semelhança com Ebenezer Scrooge, da novela de Charles Dickens de 1843. O cardiologista David Cass sugeriu que o rápido crescimento do coração do Grinch no final da história indica que o Grinch tem a fisiologia de uma piton birmanesa, uma espécie de animal que acontece isso, seu coração simplesmente expande de tamanho. Mas que insolência! Mas que audácia! No livro de Seuss, que seria o criador do Grinch, ninguém sabe bem a razão para o rancor do Grinch. Em contraste, a adaptação cinematográfica dos anos 2000 fornece uma história de fundo que até pode narrar e justificar isso. Em sua educação, abandonado na infância de Wolville e deixado no frio, despercebido pelos foliões em uma festa de Natal, o Grinch é acolhido por duas irmãs Oz. Ele prova então ser um estudante indisciplinado e é intimidado por um colega de escola, August Mylwall, mais tarde prefeito de Wolville. Ele também se aproxima de uma garota chamada Martha. Determinada a impressioná-la, ele então cozinha relíquias da família em uma panela em troca de presentes de Natal. Então tenta fazer a barba e em seguida é ridicularizado por seus esforços por toda a escola, exceto por Martha, e assim concebe um ressentimento permanente contra todos os habitantes daquela região. O especial de TV The Grinch Grinches The Cat Highway atribui grande parte da culpa à ausência da mãe de Grinch, pois como ele não teve uma figura maternal, ele criou um certo tipo de ódio da humanidade. Lesado! O que pode muito bem ser justificado por causa das suas atitudes que não são nada normais. E essa foi a influência positiva e estimulante sobre o Grinch, que fez aí sofrer durante a sua vida, já que como ele não teve a mãe para ampará-lo quando ele estava mal, ele simplesmente guardou o ódio para si e foi deixando aquilo corroer por dentro. E assim, quanto mais ele ficava assim, mais ele virava o Grinch que conhecemos hoje. O Grinch é finalmente então provocado a sofrer no final daquele especial. E então, no final disso, ele volta a ser bom. Voltar pra mim, eu não vou conseguir ouvir nada. Essa história toda gira em torno de um Ken, da Kenlândia, e que não gosta da tradição. A Kenlândia seria onde vivem todas essas pessoas, e esse Ken um tanto diferente seria justamente o nosso Grinch. E o Grinch ouviu um som que da neve foi surgindo. Começou bem baixinho, mas depois foi subindo. O Como Derrotar de hoje, a gente começa analisando duas formas muito interessantes. Como vimos, para a gente derrotar o Grinch, a gente aí tem dois modos operantes. O primeiro deles é entender o porquê que ele nos ataca, e isso a gente já pode muito bem saber. Mas que insolência! Mas que audácia! Como vimos, ele não gosta aí dos sons emitidos, ele simplesmente se isolou da cidade. Ele sabe que as pessoas são felizes, mas o grande problema é as canções natalinas de Natal, que acabam se influenciando e chegando justamente na casa onde ele está. E é a partir daí que a gente começa a analisar. A primeira coisa que faremos seria justamente armar uma armadilha. Como sabemos, o Grinch teria que vir à nossa casa no próximo ano, pois como vimos, ele roubou os presentes no Natal passado, e seria nessa hora que ficaríamos preparados para quando ele chegasse. Ou seja, conforme ele descesse a montanha, conseguiríamos facilmente nos organizar e até mesmo nos esconder entre as casas, para quando ele entrasse em alguma casa, essa casa fosse justamente uma armadilha, e mesmo com a sua e com seu disfarce de Papai Noel, ele não conseguiria nos enganar. Dessa forma, conforme ele entrasse, iríamos ficar observando, esperando o momento certo que ele se distraísse para prendê-lo. Eu daria a eles um pouquinho de interação social. Nessa hora que ele ficasse distraído, iríamos atacá-lo e prendê-lo. Dessa forma, o Grinch estaria preso, mas nesse momento vale lembrar, o Grinch não só é muito inteligente e tem muitas peripécias, mas ele também tem uma força considerada sobre-humana. E dessa forma teríamos que ter muito cuidado na hora de transportar para alguma prisão que conseguisse resistir à genialidade e até mesmo à força desse ser, que não deve ser nada fácil. Ou seja, a partir do momento que conseguíssemos prender ele, iríamos começar a então a interrogá-lo e atacá-lo, para dessa forma conseguir prender. Eu amei isso! E é o que ficou emocionalmente arrasado.
Vale lembrar porque por ele ser um Ken também e ser dessa cidade, ele deve ser julgado e não sim atacado e morto, pois dessa forma não seria justo, afinal ele também é um habitante, apenas um habitante ressentido. Dessa forma, a melhor forma de fazer de derrotar o próprio Grinch seria deixando preso dentro de uma cadeia, fazendo com que ele ficasse mais perto ainda das canções de Natal e não conseguisse sair, e não conseguisse fugir dos barulhos, e assim deixaríamos o Grinch louco e derrotaríamos o Grinch. Eu daria a eles um pouquinho de interação social.